O aumento da imigração traz mais insegurança? Isso é um fato ou apenas um mito reforçado por interesse político? O que você pensa quando falamos em imigração? Você pensa em problemas legais, aumento de problemas e delitos? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa percepção e sobre os dados. Nós vamos analisar estatísticas de fontes confiáveis, artigos científicos falando e comentando sobre quais são os impactos do aumento de imigração e, sobretudo, a percepção que existe a respeito deste problema. Uma das coisas que nos incomoda quando tratamos desse assunto refere-se ao fato desse assunto ter sido sequestrado no discurso político. Sem a profundidade necessária para essa avaliação, isso apenas vira uma ferramenta de campanha política. Não é realmente uma análise sociológica profunda que determina os impactos reais de um aumento de um processo imigratório. Por outro lado, existe uma coisa fundamental para você que está pensando em imigrar ou para você que já é imigrante. Como isso te impacta? Ou como isso vai te impactar no futuro? Pode ser que isso não te impacte agora ou que você nunca tenha passado por isso, mas se essa perspectiva e essa percepção continuar aumentando, isso de alguma maneira vai afetar a sua vida. É importante, antes de eu soltar a vinheta, que você deixe o like, que você se inscreva no canal e que você marque o sininho de notificação. Isso ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal, faz com que o canal ganhe visibilidade, com que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube. Então, é importante que antes de você continuar vendo esse vídeo, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. Há maneiras mais diretas de você ajudar no nosso canal. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com, mas sobretudo, há uma ajuda mais legal e essa ajuda também te ajuda. É você se tornar membro aqui do nosso canal, do De Fora para Dentro. Você se tornando membro, você participa de sorteios de brindes exclusivos, como a camiseta, mas sobretudo, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é formado por pessoas que estão passando por situações similares, estão pensando em migrar, já são imigrantes, estão fora do país, estão com problemas eh, em outros países com relação a emprego, salários, etc. Esse grupo é um grupo onde as pessoas trocam muita informação e eu tenho certeza que você vai obter alguma informação importante. Tenho certeza que isso vai te ajudar. E no fundo, é para isso que eu criei esse canal. Tentar fazer com que as pessoas não passem os problemas que eu passei quando eu imigrei. Vamos soltar a vinheta e a gente fala sobre o problema na sequência. Bom, é o seguinte, hoje de manhã, eu sempre separo algumas horas da minha manhã para ler assuntos relacionados aqui com esse canal. E eu me deparei com um artigo científico e depois eu fui atrás de um outro artigo científico. O primeiro artigo científico fazia parte do Jornal Internacional de Migração e Integração. É um jornal cujo volume refere-se ao ano de 2021. E o outro é um jornal chamado Economic Research, da Routledge, de 2023. Eu vou colocar informação sobre esses eh, artigos aqui na descrição desse vídeo. Bom, e eu tenho informações importantes que são oriundos desses dois artigos científicos. O primeiro estudou 21 países na Europa e não encontrou-se nos estudos nenhuma correlação significativa entre o aumento de imigração e problemas na justiça. Diferente da percepção geral, onde disse claramente que há sim uma correlação direta. E a gente vai falar sobre isso no transcorrer desse vídeo. No outro artigo, o estudo analisou dados de 30 países da OCDE, entre 1988 e 2018. Nenhuma evidência estatística comprova que o aumento de imigração leva ao aumento de problemas na justiça. Essa é a análise da ciência, que é diferente da percepção das pessoas e que é diferente daquilo que vem sido veiculado e vem sido utilizado no debate político polarizado. É instrumento das duas extremidades do espectro. Uma defendendo unhas e dentes, sem também análise complexa dos problemas que a imigração pode trazer, e o outro lado dizendo que todos os problemas econômicos e sociais e legais são oriundos de um aumento desenfreado
de imigração e de imigrantes. Bom, o que mais nós temos aqui de informação relevante a respeito disso? Bom, tem mais sim, a gente levantou mais dados, alguns dos artigos e outros da pesquisa que a gente fez para esse vídeo. Continuando. Dados mostram que imigrantes de primeira geração têm 45% menos chance de se envolver em problemas na justiça do que cidadãos nativos. Essa é a estatística oriunda desses artigos, tá? Embora a opinião pública muitas vezes associe imigração a esse tipo de problemas legais, os dados mostram o contrário. Imigrantes cometem menos delitos do que os cidadãos nativos, de acordo com esses estudos. E esses artigos são artigos que fazem uma análise completa de diversos outros artigos, ou seja, eles compilam dados de diferentes países, de diferentes estudos, eles fazem uma meta-análise e eles apresentam qual é a conclusão analisando as estatísticas de diversos estudos. Continuando, índices de delitos estão muito mais relacionados à instabilidade econômica, desemprego e desorganização social do que imigração em si. Esse dado é importante porque a gente começa a achar um outro agente importante nesse cenário, nessa discussão, que é a questão econômica. A questão econômica é sim um fator importante nessa discussão. Por quê? Porque nos parece que está sendo atribuído a imigrantes problemas que são econômicos e sociais. E continuando nas informações, a gente tem outros pontos. Por exemplo, quando você trata do julgamento, da perseguição, como é a atuação policial com imigrantes, os dados dizem que muitos enfrentam penas mais severas, preconceitos e barreiras no acesso à defesa jurídica, o que pode aumentar artificialmente as estatísticas. Existem muitos dados que tratam desse assunto dessa maneira, informando que há mais ou menos esse tipo de coisa. Um estudo alemão do Instituto ILF, entre 2018 e 2023, portanto muito recente, também comprova que não há correlação entre o aumento de proporção de estrangeiros em um distrito e as taxas locais de delitos de nenhuma ordem, incluindo os problemas entre os próprios imigrantes e também refugiados, que é um outro tipo de imigrante, um imigrante numa situação social muito mais complexa, fugindo de áreas de conflitos, etc. Observou-se que imigrantes tendem a se estabelecer em áreas urbanas com maior taxa de criminalidade, já mais elevadas, independente de sua presença. Ou seja, pela sua condição social, esses imigrantes eles vão para lugares que já têm problemas um pouco maiores no que se refere à criminalidade. Continuando, o relatório do Centro para Controle de Imigração do Reino Unido, de 2024, soltou o seguinte dado. O número de delitos entre cidadãos estrangeiros que moram no Reino Unido tem uma relação muito, muito poderosa nesse número. A cada 100 mil cidadãos estrangeiros, 164 estão em prisões. E no caso de cidadãos britânicos, esse número cai para 48, ou seja, esta estatística sugere que de fato, há sim uma relação entre imigrantes e aumento de problemas. Por outro lado, continuando, esse é um dado que não é desse relatório, mas é um dado oficial da Grã-Bretanha, a população imigrante tinha média de 47% menos poder aquisitivo, renda per capita, no ano de 2023 do que a população britânica, nativa britânica. Agora tem uma coisa curiosa. Quando é feita análise da população britânica correspondente à mesma classe social da população imigrante, que está assim com um poder aquisitivo mais baixo, ou seja, é de uma camada social mais baixa, tem uma coisa curiosa. Índices similares foram obtidos quando compararam imigrantes e população local da mesma classe social. Esses números são muito próximos, a margem de erro é de 2% e a diferença está nessa margem. Ou seja,
o que as estatísticas sugerem não é um aumento de problemas com a justiça. O que sugere é que imigrantes, eles entram em países desenvolvidos em classes mais baixas, onde já existe um índice de problemas legais mais elevado. E continuando com a situação da análise de dados, há uma discriminação judicial. Nos Estados Unidos, imigrantes latinos e afro-americanos são mais parados, presos e condenados do que cidadãos brancos, segundo a American Civil Liberties Union. Continuando com dados estatísticos nesse sentido, detenção e deportação. Na União Europeia, imigrantes irregulares são detidos e deportados sem acesso adequado a recursos legais, segundo a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, a FRA. Continuando, acesso à justiça. Imigrantes enfrentam barreiras como falta de conhecimento de direitos e dificuldades linguísticas, segundo a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OECD. Bom, e o que isso tem a ver com a sua vida? Você que está pensando em imigrar e você que já é imigrante. Bom, primeiro, uma boa parte da população brasileira, ela não se enquadra no perfil fisionômico de um europeu típico ou de um norte-americano típico. Há brasileiros com fisionomia que se assemelham. Se assemelham não. Algumas pessoas têm ascendência no Oriente Médio, há muitos africanos no Brasil, afro-brasileiros, né? Há muitas pessoas de origem misturada, uma miscigenação normal do Brasil, ou seja, é difícil você identificar um biotipo, um estereótipo físico do brasileiro típico. Você tem todas as matizes de cores, né, o que é sensacional. Isso gera uma situação onde você pode se colocar numa situação cuja percepção do país que vai estar te recebendo é uma percepção de um potencial pessoa que vai cometer vai ter problema com a justiça. Notem que eu estou tendo cuidado com algumas palavras por razões das restrições colocadas aqui na plataforma. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: há duas questões fundamentais nesse processo. A primeira, há como minimizar essa percepção, está diretamente relacionada com você não chegar e adentrar nesta classe onde os índices de problemas com a justiça são mais altos. Você já chega no país numa posição um pouco melhor, se você tiver feito um projeto de planejamento. E lembrem-se, alguns vídeos atrás, nós comentamos da mudança do perfil do imigrante, que agora é um imigrante mais velho. A cada ano, a média do imigrante sobe em 8 meses. E outro ponto importante que nós identificamos é que, a partir de 2016, o maior número de imigrantes é em família, não indivíduos sozinhos. O que isso diz para você? Isso diz para você o seguinte: há um problema de percepção na direção do imigrante, ou seja, assim os países desenvolvidos têm um problema na percepção. Os dados estatísticos não comprovam essa percepção, não se comprova. Se comprova uma relação direta com a questão social. Obviamente que nós estamos falando de uma generalização e pode ser que existam países específicos onde haja sim um problema. Mas o que nós estamos vendo é que o problema não é com o imigrante propriamente dito, é com a característica do imigrante para aquele país que chega numa população que já é problemática. Essa é uma das razões também, isso complementa um vídeo ou dois que nós fizemos atrás, falando dessa mudança do perfil, porque faz com que os países estabeleçam critérios mais complexos e mais difíceis para a distribuição de vistos, fazendo com que haja mais exigências de qualificação educacional, qualificação profissional. Isso faz com que o imigrante vá envelhecendo, dadas as dificuldades que são colocadas na obtenção do visto. Isso sugere, os dados e a percepção sugere que, se você tiver condição de estabelecer um plano melhor dentro do seu país e sair numa condição melhor, você terá menos problemas. Porque há essa percepção. Essa discussão, como eu disse no começo do vídeo, foi sequestrado no debate político, foi trazido para o debate político
sem a profundidade que o tema exige, sem a análise complexa de dados que o tema exige. Neste caso, aponta-se para uma direção simplória. Por quê? Porque quando os veículos de comunicação veiculam um determinado problema, um determinado delito que ocorre com um determinado imigrante, você associa aquilo como um fato único. Por quê? Porque é noticiado com mais veemência. Isso reforça a posição de que o problema está na imigração. Quando, de fato, o problema não está na imigração, está na classe social onde aquele indivíduo está inserido, cujos índices de problemas com a justiça são similares. Isso, como eu disse, os dados sugerem que você se prepare mais para sair do país. E aí, se preparar mais é ser esperto. Ao invés de você fazer uma graduação de 4 anos, talvez um curso de especialização seja melhor. Há cursos fundamentais, profissionais, que podem te ajudar. Cursos, por exemplo, relacionados com hospitalidade, hotel, recepção. Em alguns países há demanda para isso, como, por exemplo, aqui na Nova Zelândia e no nosso vizinho na Austrália. Então prepare-se, tente chegar. Eu estou falando isso e eu não fiz, né? Eu cheguei nesta classe mais problemática, financeiramente falando, obviamente. Você pode, se você puder, tentar sair disso, subir um pouco mais para evitar esse tipo de problema. Talvez você não consiga, e se você não conseguir, tente evitar de alguma outra forma, não se relacionando, não participando, não estando perto de situações como essa que vão associar você a esse tipo de problema. Foi difícil fazer esse vídeo, como é difícil fazer os vídeos aqui do canal, mas esse foi particularmente difícil, porque a gente não pôde usar algumas palavras importantes para explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça, porque ajuda no crescimento e no desenvolvimento do nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. Até a próxima.